Olá a todos, estamos aqui hoje para o minicurso Noções Básicas de Arquivologia. Meu nome é Marina Costa de Oliveira, sou arquivista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente sou doutoranda do Programa de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. É um prazer estar aqui com vocês na 18ª Semana de História, Negacionismos e Revisionismos na História da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nosso minicurso visa contemplar noções básicas de arquivologia, então vou trabalhar com vocês nesse minicurso algumas noções da arquivologia e depois nós vamos passar então para falar dos arquivos permanentes ou arquivos históricos. Tudo bem? Então vamos começar? A arquivologia, ela é uma disciplina científica que estuda as funções do arquivo, os princípios e as técnicas a serem observados na produção, organização, guarda e preservação dos documentos. Então, a arquivologia, ela está presente nas funções que nós vamos trabalhar hoje dos arquivos, né? Que são para que nós temos arquivos, né? E na produção, organização e guarda e preservação dos documentos, né? E hoje, principalmente, das informações. Nós estamos hoje na era da informação. Então, a informação tem muito valor e ela modificou as nossas relações. Porque nós temos hoje, graças às novas tecnologias, muito acesso à informação. Mas, será que todo esse acesso à informação está gerando conhecimento? Será que essa informação é acessível a todos? Então, hoje nós vamos ver que a arquivologia está aí para transformar a informação, que ela esteja estruturada, organizada e acessível, que possa ser utilizada por todos, certo? O profissional que exerce atividade ligada à arquivologia pode ser chamado de arquivista. Hoje, no nosso país, nós temos 16 cursos superiores, tá, de arquivologia, mas em arquivos nós não temos apenas arquivistas, nós temos outros profissionais, tudo bem? Nos arquivos que nós vamos ver hoje, que são os arquivos primários, os arquivos correntes, que são os arquivos administrativos, nós temos, por exemplo, a presença de administradores, contadores, outras profissões. Porque ali você tem a informação da instituição, do órgão, né, informação corrente que aquele órgão está utilizando para sua tomada de decisão, ou aquela instituição. Nos arquivos permanentes, que são os arquivos históricos, nós temos a presença de arquivistas, mas também de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, conservadores de documentos, tá? Bibliotecários. Então, há espaço para outras profissões também. E hoje nós vamos ver, então, quais são as atuações, o que ocorre nesses arquivos, como que são feitos os documentos, como que é trabalhado esses ambientes, tá certo? E o que é arquivo? Quando a gente pensa, assim, em arquivo, né, quando vem essa palavra na nossa cabeça, o que a gente pode entender como arquivo? Certo? Será que a gente pensa numa pasta com documentos? Será que nós pensamos naqueles armários de 4 gavetas cinzas que tinha muito nas empresas antigamente? Será que nós pensamos numa pasta, num arquivo no computador? O que será que é arquivo? Arquivo é tudo isso. Mas eu trouxe uma definição para vocês do Arquivo Nacional, que é o conjunto de documentos produzidos e ou acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Então, olha, reparem na primeira fala do que é arquivo, né? Tá vendo? É um conjunto de documentos, tá? Então, arquivo não será apenas um documento, sim o seu conjunto. Produzidos e ou acumulados. Então, eles podem ter sido produzidos ou recebidos, tá? E então acumulados por uma entidade que pode, ou uma instituição, ou um órgão que pode ser público ou privado, mas também por uma pessoa ou uma família. Por exemplo, nós temos no CPDOC da FGV
os arquivos de alguns ex-presidentes do nosso país, como o João Goulart e o Getúlio Vargas, tá certo? Nós temos também, em alguns arquivos, como no IEB, na USP, nós temos arquivos de escritores, de antigos professores da universidade, tá? E na Fundação Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, nós temos o arquivo também do Fernando Henrique, que foi ex-presidente, que colocou esse acervo à disposição da Fundação. E temos também arquivos familiares, ou seja, documentos, né, de famílias de diversas gerações que podem estar desde em arquivos privados ou, mais comumente, em arquivos públicos, tá? E percebam no desempenho de suas atividades. Então, um documento, ele sempre vai ser criado para o desempenho de uma atividade, de uma função. Eu não acordo um dia de manhã querendo fazer lá na universidade um ofício ou um despacho. Não. Normalmente, esses documentos são produzidos por servidores, por exemplo, aqui na universidade ou aí na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, sempre para desempenhar uma atividade dentro de uma função. Então, para que eu consiga cumprir as minhas atividades, desde que eu seja um professor ou um técnico administrativo, eu preciso de documentos para dar andamento nas minhas atividades. Então, eu gero documentos nas minhas atividades, tá? Pode ser desde uma preparação de aula, provas dos meus alunos, como eu já falei para vocês, um ofício, um despacho, no meu dia a dia, nas minhas atividades, eu vou gerando documentos e que estão dispostos nas funções que eu desempenho no meu local de trabalho, certo? E os arquivos pessoais? Também, normalmente, os arquivos pessoais, eles podem ser compostos, e familiares também, tá? De cartas, de fotografias, de gravações de fitas, de recortes que a pessoa fez ao longo do tempo, entendeu? Aquelas coisas que ela foi julgando pertinente, foi juntando aquelas informações ao desenvolver da sua vida, ou da sua família também, e que julgou pertinente e foi acumulando ao longo de sua vida, tá certo? Também temos uma outra definição que eu coloquei para vocês, que fala de conjunto de documentos, manuscritos, gráficos, fotográficos, produzidos, recebidos e acumulados no decurso de uma atividade de uma entidade pública ou privada, inicialmente como instrumentos de trabalho e posteriormente conservados como prova e evidência do passado, para fins de direito dessa entidade de terceiros ou ainda para fins culturais e informativos. Tá? Essa definição é um pouco mais completa e ela vai trazer algumas outras discussões que nós ainda não fizemos. No início, então, ele repete conjunto de documentos, mas ele já traz que podem ser manuscritos, né, que são os documentos mais comuns nos arquivos, tá, que são os textuais, gráficos, tá, então nós temos aí desde planilhas, tabelas, mapas também, que são cartográficos, fotográficos, nós temos muitas fotografias em arquivos, tá? E aquele complemento, produzidos ou recebidos e acumulado no decurso de uma atividade pública, como eu falei para vocês. Inicialmente, eles foram acumulados como instrumentos de trabalho e posteriormente foram conservados como prova e evidência do passado, né? Quando a gente for trabalhar o valor e o ciclo vital dos documentos, vai ficar mais claro para a gente essa questão de conservados como prova. Então, eu já vou trazer para vocês. Um documento, quando ele é feito, ele é sempre feito para a consecução de uma atividade, ele tem um valor probante, um valor de prova. Ele prova aquela atividade que a pessoa exerceu ou fez, tá? Então, por exemplo, como é que você prova que você é proprietário de uma casa? Você tem uma escritura, né, dessa sua residência, você tem um registro que a escritura está com você, mas a cópia desse registro, dessa escritura, está num cartório na cidade que estiver esse imóvel. Esse já é o primeiro ponto que você prova, tá vendo? Que essa escritura, ela funciona como prova do imóvel. Outros documentos, por quê? Nós estamos falando de conjuntos de documentos. Então, além da escritura, você pode ter também recibos e boletos de IPTU, que comprovam que por anos você pagou imposto sobre aquele imóvel. Você pode ter
contas de água, luz, telefone, contas de consumo. Você pode ter imagens daquele imóvel, tá? Em fotografias, por exemplo, ao longo do tempo. Você pode ter a planta e o projeto que vão estar registrados na prefeitura, tá? Para autorizar a construção. Então, percebam como você tem documentos, tá? De diferentes suportes, de diferentes formatos e em diferentes locais que comprovam a propriedade daquele imóvel, tá certo? Então, por isso que ele fala em conjunto e por isso que ele fala em prova, tá? Os documentos vão provar uma ação, uma atividade, tá? Após os documentos perderem esse valor de prova, esse valor probante, mais ou menos em média, quando os documentos têm a partir de 30 anos, eles também se tornam evidências do passado, que são os documentos permanentes, que são objetos dos historiadores, tá? Porque eles vão ser elementos, evidências do que ocorreu. Então, quando eu consulto, por exemplo, as plantas de uma determinada cidade, eu vou no arquivo municipal e consulto, então, as plantas das casas de uma determinada cidade no centro. Você consegue, através daí, fazer uma pesquisa de urbanística e entender como que a cidade se desenvolveu, como que foi feito os trajetos, o crescimento da cidade, os estilos arquitetônicos. Você consegue uma série de informações urbanísticas que podem ser alimentadas por outras informações de aspectos sociais, políticos e econômicos e compreender a urbanização da sua cidade, por exemplo. Tá certo? E informação orgânica. Quando eu falei para vocês que os documentos, eles são produzidos para uma ação, uma atividade que está dentro da função do seu órgão, da sua instituição, eles também possuem informação orgânica. O que é essa informação orgânica? É informação produzida no ambiente organizacional como resultado do desempenho de funções e atividades necessárias e inerentes à sua existência. Como eu falei para vocês, eu não faço um ofício ou um despacho porque eu tenho vontade de escrever. Eu faço para desenvolver uma atividade. E desenvolvendo essa atividade, eu também, a informação que eu vou registrar naquele ofício, ela está produzida no ambiente da minha organização. Então, vamos supor, se eu tenho uma solicitação a fazer à pró-reitoria que eu trabalho, tá bom? Eu vou escrever essa solicitação, eu tenho um padrão, eu tenho um modelo de documento, e eu vou ter também informações que eu vou registrar ali, que são condizentes a um contexto, a uma solicitação. Os documentos de arquivo, eles não são únicos, tá? Então, assim, perdão, eles são únicos, mas você não analisa, perdão, gente, você não os analisa em um único exemplar, ok? Você analisa o conjunto. Então, muito provavelmente, se vocês tiverem acesso a esse ofício que eu vou escrever para fazer uma solicitação, vocês vão compreender apenas uma parte da atividade que está ocorrendo naquele momento. Mas, se vocês tiverem acesso a um conjunto de documentos e de informações que podem estar registradas em documentos, em e-mails, vocês vão compreender todo aquele ocorrido. Por quê? Porque a informação, ela é orgânica e ela é resultado do desempenho dessas funções. Então, organicamente, ela se reúne para desempenhar uma função e uma atividade necessária, tá bom? Um outro tópico. Também a informação orgânica, aquela informação que sendo originária de uma entidade, pessoa física ou jurídica, externa à organização, é dirigida a ela com o objetivo de produzir algum efeito, tá? Eu dei o primeiro exemplo para vocês, então, aquela informação que eu registrei num documento, internamente, nas minhas atividades profissionais. Mas eu também recebo informações registradas em documentos de pessoas externas ao meu órgão. E isso também pode acontecer com vocês.
Vamos supor que um de vocês trabalhe na prefeitura municipal da cidade que reside e faz atendimento à população. Você tanto vai produzir documentos internos na prefeitura, como você vai receber documentos externos para atender essa população. E essa informação também é orgânica, porque ela é originária de uma pessoa física ou jurídica e ela é dirigida a produzir algum efeito, né? Então, eu tenho uma solicitação, eu tenho uma reclamação, ou eu estou respondendo alguma solicitação da prefeitura. Vocês percebam que essa informação sempre registrada no suporte, que é o documento, sempre vai, ela vai ter um efeito, ela vai gerar um efeito, tá certo? E ela pode ser identificada tanto nos documentos convencionais. Vocês vão ver que hoje nós vamos falar muito do documento convencional, que é o documento no suporte de papel, tá? Principalmente ainda se fala muito para documentos, para arquivos permanentes do suporte de papel. Mas essa nossa situação vem se modificando. Nós estamos passando por um processo de digitalização da sociedade, tá? Então, hoje, cada vez mais estamos usando suportes tecnológicos. Por exemplo, estou aqui hoje dando esse mini curso para vocês, falando com vocês do Triângulo Mineiro, né? E vocês estão em outro estado, né? E nós estamos podendo fazer essa interação. Eu estou podendo gravar esse mini curso para vocês, né? E nós estamos podendo fazer, então, essa troca de experiências, essa comunicação, essa troca de conhecimento, e tudo possibilitado por uma tecnologia, certo? Isso também vem ocorrendo nas nossas atividades. Quantos de nós trabalhamos gerando informações ou recebendo informações via as novas tecnologias? E isso não é diferente na produção de documentos. Então, nós estamos tendo aí um processo, tá? Que antes, os documentos, desde a administração privada, tá? Das empresas do meio privado, que já acontece há mais tempo, e isso agora já chegou na administração pública um pouco mais recente. Então, aqueles documentos que antes eram feitos em papel, aqueles processos numerados, assinados, despachados em papel, hoje são feitos em sistemas. Mas nem por isso deixou de ser documento, ok? Eu mudei o suporte. Antes eu tinha um documento registrado em papel, por exemplo, o que está acontecendo com as carteiras de habilitação. Eu tinha uma habilitação em papel, nós ainda temos, né, que fica dentro da nossa carteira, na nossa bolsa, quando a gente vai dirigir, a gente precisa dessa habilitação, mas também eu tenho as habilitações digitais, então que eu tenho um aplicativo, né, esse documento, e eu apresento que tem o mesmo valor legal, certo? Então, o que acontece? Está vendo que eu estou tendo uma passagem do suporte de documentos convencionais, tá? Para documentos eletrônicos, certo? E isso vai influenciar no trabalho de pesquisa e no trabalho de historiador. Por quê? Os documentos que ele terá acesso no futuro, e acredito que no futuro até relativamente próximo, serão documentos registrados em sistemas, em bases de dados, tá certo? Então, a gente também precisa pensar tanto em como deixar isso acessível, porque os suportes das novas tecnologias mudam com muita frequência. Um documento em papel bem conservado, a gente estima que ele pode durar até 500 anos, tranquilamente. Não é o mesmo de um documento registrado em novas tecnologias. Por exemplo, alguém hoje consegue abrir uma informação registrada num disquete? É muito complicado. Você tem dois problemas. O primeiro é você encontrar um computador que tenha o leitor do disquete, do suporte, e que tenha o programa compatível ao programa que você registrou aquela informação. Então, percebam essa dificuldade? É tanto a dificuldade de acesso ao suporte, ao hardware, ao software, como ao sistema também. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Como que essas informações estarão registradas
organizadas e acessíveis no futuro, tá certo? É só para vocês, como é que se diz? A gente traz uma discussão, não poderemos aprofundar nisso, mas é importante que eu traga para vocês já, e que também vai fazer sentido quando vocês verem. Eu vou trazer alguns exemplos de arquivos, de como eles disponibilizam a documentação permanente, tá certo? E a informação orgânica, gente, eu trouxe alguns exemplos, ela pode estar registrada tanto no relatório como numa correspondência recebida, tá certo? Então, você percebe o relatório de produção interna, então, da minha instituição, mas também uma correspondência recebida externamente da minha instituição, certo? E o que é documento? Marina, você veio falando documento, mas você trouxe alguns exemplos, mas a gente ainda não entrou em algumas definições, tá? As definições clássicas trazem o documento como suporte da informação. Então, por exemplo, para as definições mais clássicas, antes da década de 70, eu tinha aqui suporte mais informação é igual a documento. Então, papel mais informação que eu registro naquele papel, seja ela feita com a minha caligrafia, na máquina de escrever, ou feita num programa no computador impresso, é igual a documento. Tá? Então, essa é uma definição bem clássica, tá? Suporte mais informação é igual a documento. Então, só que, depois eu trouxe uma Debré, que é um pouquinho mais complexa. Qualquer indício, concreto ou simbólico, conservado ou registrado com a finalidade de representar, reconstruir ou provar um fenômeno físico ou intelectual. Olha como essa definição a gente já leva para outros pensamentos. Por exemplo, qualquer indício concreto ou simbólico. As pinturas rupestres nas cavernas em Minas Gerais são considerados documentos? São. São objeto de pesquisa, por exemplo, de historiadores e arqueólogos, e é um indício concreto, registrado, de uma informação de uma determinada sociedade ou conjunto de pessoas em um determinado local, espaço temporal. Então, sim, são documentos, tá certo? Uma fotografia é um documento? Sim, é uma imagem que registra um ambiente, um local, pessoas, fazendo uma atividade, coisas corriqueiras ou imagens em um determinado local, tá? Então, nós temos aí em um determinado momento, certo? Então, esse indício concreto ou simbólico, conservado ou registrado. Então, ele foi registrado utilizando um suporte com a finalidade de representar, reconstruir ou provar um fenômeno físico ou intelectual. Então, eu tenho um fenômeno, né? Eu tenho algo que ocorreu e eu provo através desse meu indício concreto registrado, tá certo? E trouxe também uma informação da Camargo. Ana Maria de Almeida Camargo. Todo e qualquer registro da informação, independente da sua forma ou suporte físico. Então, pode ser papel, negativo fotográfico, filme, fita magnética, é considerado documento, certo? Vocês percebam que até a década, nessas definições mais clássicas, eu estou muito presa ao suporte. A arquivologia, ela era muito concentrada na conservação do suporte, ou seja, tornar aquele documento. Então, nós temos várias áreas, né, preocupadas em como que eu conservo, por exemplo, o papel, como que eu disponibilizo ele para manter aquele suporte conservado ao longo do tempo. O que vai acontecer? Com as novas tecnologias, eu não posso apenas me preocupar com o suporte, eu preciso me preocupar com o que está registrado nesse suporte. Então, nós passamos a arquivologia a ter uma preocupação com a informação. Então, como que essa informação está registrada e se ela está acessível a todos?
Então, as definições a partir da década de 70, por exemplo, vão dizer unidade que consiste em um suporte de dados, nos dados registrados nesse suporte e o significado atribuído aos dados. Se eu chegar para vocês e dizer assim, 110, o que isso quer dizer? O que quer dizer 110? Pode ter vários significados. Se tiver num contexto de limite de velocidade numa rodovia, 110 km por hora é a velocidade permitida naquela rodovia. Se tiver num contexto de voltagem elétrica, tá, na minha residência a voltagem é 110. Então, percebam, o 110, ele é um dado. Então, eu tenho vários dados registrados num sistema ou num arquivo, tá? Então, eu tenho vários dados registrados no suporte, que pode ser um suporte de papel, pode ser uma fita magnética, pode ser um negativo, um filme, e que, para que esses dados tenham sentido, eu preciso atribuir significado a esses dados. Então, quando eu chego para vocês e falo que a velocidade da rodovia é 110 km por hora, eu estou atribuindo sentido a essa informação. Então, vai fazer todo sentido. Por exemplo, eu recebi da Polícia Rodoviária Federal uma multa porque eu estava andando a 120 por hora na rodovia e a velocidade permitida era 110. Então, esse dado vai fazer parte dos documentos, tá? Por exemplo, originário multa, das legislações, ele vai estar presente em vários documentos. Só que ele só vai fazer sentido se ele for atribuído esse sentido, esse significado, tá certo? E o que é documento também? Pode ser informação registrada e estruturada para compreensão humana, tá? Então, o documento, a informação sempre tem que estar registrada. Existe informação sem estar registrada? Existe. Por exemplo, quando vocês estão na sala de aula, vocês trocam informação entre vocês em conversas, em debates na aula, que muitas vezes não estão registradas, tá? Aquela conversa que você tem com um amigo sobre um determinado livro, um determinado autor, aquelas ideias do autor estão registradas no livro. Mas aquela conversa que você teve com o colega, vocês trocaram informações, mas essa informação não está registrada, tá? Então, não é documento. Para ser documento, a primeira regra é que essa informação ela sempre estará registrada e estruturada para a compreensão humana. Porque, por exemplo, não adianta eu pegar um pedaço de papel, fazer um monte de rabisco e entregar para você e falar que é uma informação registrada, né? O que eu quis dizer com aquilo? Está compreensível? Como também não adianta eu ter um sistema que não estruture essas informações para se tornarem compreensíveis. Então, tenho em mente que um documento, a informação tem que estar sempre registrada e estruturada para que haja compreensão humana. Aí eu trouxe uma outra definição que vai discutir um pouco mais. Eu quis começar, gente, o nosso mini curso trazendo essas definições para vocês. O que acontece? Muitas vezes, nós, quando estamos no curso de graduação de História, depois de formados, nós vamos ao arquivo, né, fazer as nossas pesquisas. Porém, nós não entendemos tanto os conceitos como que é estruturado, tá, aquela instituição para tornar a informação acessível a nós. Eu fui picada, né, pela a mosquinha dos arquivos durante o mestrado em História. E eu amava, é um ambiente que eu amo até hoje, né? Porque é um ambiente de descobertas, de conhecimento, você vai interpretando, você vai tendo adquirindo os documentos, as informações, e tudo vai fazendo muito sentido, vai preenchendo muito, é um ambiente que eu gosto muito, e que lá durante o mestrado que veio esse gosto. Então, por isso que eu quis trazer essa visão para vocês, porque como eu tenho as duas visões, né, tanto a do pesquisador, historiador, que vai a um arquivo permanente, quanto a do profissional que está trabalhando nesse arquivo permanente para tornar esse conteúdo acessível para o historiador, né, então eu achei importante que vocês tenham esses conceitos para depois a gente discutir um pouco, né, como são noções básicas dos arquivos permanentes especificamente, tá bom? Então, o que é um documento?
é um registro que contém conteúdo informativo, né? Então, o documento, ele tem que ter um conteúdo que informa, que traz alguma informação. Foi o que eu falei para vocês. Se ele não tiver registrado e acessível à compreensão humana, também não adianta, tá? E eles trazem alguma coisa aqui que a gente sempre remete, né? No uso comum, normalmente significa um pedaço de papel com palavras ou gráficos, né? Então, a gente, quando vem assim, documento na cabeça, o que a gente pensa? Desde a nossa certidão de nascimento, certidão de casamento dos casados, uma carta, uma conta de luz, uma conta de água, um registro bancário, a gente sempre tem essas ideias, e muitos ainda, por mais que a gente já teve essa digitalização, muita coisa ainda é registrada em pedaço de em papel, tá? Tá diminuindo, mas ainda é muita coisa. Na biblioteca e no trabalho de informação, o termo é usado para significar qualquer meio de transporte de informação, independente do formato. Quando nós vamos trabalhar hoje no nosso mini curso, nós não encontramos apenas documentos em arquivos, tá? Nós temos documentos em bibliotecas, museus e centros de documentação. Na biblioteca, gente, é trabalhado muito mais, há mais tempo, a ideia de informação do que na arquivologia. Então, o pessoal da biblioteconomia já vem trabalhando há mais tempo essa questão da informação. Então, para a biblioteconomia, o termo é usado para significar qualquer meio de transporte da informação. Por quê? A informação, gente, ela está sempre em movimento. Eu tenho uma informação, hoje aqui eu estou trocando uma informação com vocês, né, utilizando novas tecnologias, utilizando uma apresentação que eu montei para vocês, que está estruturada, registrada, e nós estamos, então, a informação está em fluxo. Depois, vocês vão acessar essas informações, vão levar isso quando, né, tivermos o retorno às aulas, à pesquisa, e eu também recebi essas informações, por exemplo, dos meus professores, né, das aulas que eu tenho no doutorado. Então, tá vendo? Ela está sempre em fluxo. A mesma coisa é nas atividades de trabalho. Ninguém faz um documento, bom, acredito, né, salvo os ocorridos, para esconder numa gaveta, né? A gente faz um documento porque você tem uma atividade, você tem uma ação, você tem uma demanda e você precisa daquelas informações, tá? Então, independente do formato, tá vendo que eles já falam aí? Então, pode ser um livro, pode ser uma consulta a uma base de dados, artigos científicos, tá? Para eles, então, essa ideia de trabalho, de informação, né, de transporte é mais avançada do que na arquivologia. Então, livros, manuscritos, fitas de vídeo e arquivos de computador e bancos de dados são todos considerados documentos, tá? Para a arquivologia, gente, em geral, por exemplo, livros não são considerados documentos, salvo algumas exceções. Por exemplo, eu tenho um arquivo pessoal de um escritor. E nesse arquivo eu tenho exemplares de livros que ele escreveu, né? Que pode ser desde um exemplar que foi publicado, que ele guardou, até manuscritos, ou um exemplar que ele fez comentários. Aquele único exemplar, por exemplo, que ele fez comentários, é um documento do arquivo pessoal desse escritor. Por quê, gente? Ele fez esse livro para o cumprimento da sua atividade, né, para o cumprimento das suas atividades, né, dentro da sua profissão de escritor. E nele tem todo o processo criativo, como é que ele foi escrevendo, as correções, tá vendo? Tem todo um registro dessa atividade. Então, dentro daquele acervo, daquele arquivo pessoal daquele determinado escritor, esse livro, ele é um documento de arquivo. Agora, a cópia desse livro, né, as várias edições, você vai lá na biblioteca que tem 10 livros, é um documento bibliográfico, tá certo? Eu vou entrar mais nessa questão para frente. E, para a arquivística, nós temos uma teoria, que é a teoria das 3 idades, ou ciclo vital dos documentos, né, de como que é essa passagem desses documentos ao longo do tempo, tá certo? E a função arquivística. Então, o que é a finalidade do arquivo? Os arquivos surgiram, gente, junto com a habilidade do homem de escrever. Então, quando ele começou a registrar
através da escrita, né? Começou lá nas tábuas de argila, depois no papiro, depois nós temos com a invenção da prensa, né? Nós temos a impressão, por exemplo, da Bíblia. Então, nós temos aí essa produção, né, de documentos, sejam eles considerados arquivísticos ou da biblioteconomia, tá? E qual que é a finalidade, então? Por que eu tenho um arquivo, tá? A finalidade do arquivo, inicialmente, é servir como fonte de consulta à administração. Então, inicialmente, um arquivo existe para que a administração de um órgão, de uma instituição, de uma empresa, de uma escola, possa consultar os seus documentos dentro do seu processo de tomada de decisão. O que é isso? Por exemplo, eu preciso, vocês vão ver que eu vou trazendo exemplos, hoje eu estou com muito exemplo da prefeitura, que eu acho que é uma realidade de todo mundo. A prefeitura está com uma cobrança indevida da minha empresa, alegando que eu não fiz a quitação do IPTU do imóvel da minha empresa. Então, eu vou consultar, né, o arquivo da minha empresa, assim espero as empresas que tenham isso guardado, né, e vou pegar o recibo, né, dessa quitação, certo? Ou então, verificar os recibos bancários, mas está vendo? Esse arquivo, ele vai servir como consulta à administração. Um outro exemplo, por exemplo, eu vou desenvolver, eu tenho uma indústria, tá? Vamos dar o exemplo da Natura, de cosmético, e eu vou desenvolver um novo produto. Então, eu vou consultar o meu arquivo, tá? Que tem o registro dos meus produtos, do processo de criação, das essências, dos cheiros, dos meus cremes, perfumes, tá? Do marketing, do impacto social, cultural daquele determinado produto, tá? E ele vai servir, então, como fonte para a minha tomada de decisão, tá? Na administração. Então, olha, o novo produto que nós vamos criar, será que já tem um produto similar no mercado ou na minha própria empresa? Tá? Então, é nesse momento que eu tenho a finalidade do arquivo. Vocês podem perguntar, ué, Marina, mas quando que ele vai passar a ser, né, um arquivo histórico, né, servir à pesquisa? Vamos lá. A função principal de um arquivo é tornar disponível, acessível a informação, tá? A finalidade é servir à administração e a função é tornar disponível e acessível a informação. Então, não adianta nada eu ter um arquivo, mas a informação não está acessível. Ela tem que estar disponível e acessível a quem de direito e a quem interessa. A função básica é armazenar, guardar e conservar os documentos. Essa visão aqui de função básica, ela vem muito antes da questão da digitalização, tá? Hoje nós já temos que discutir de formas muito diferentes como que é esse armazenamento e essa guarda, né, dos documentos, essa conservação e disponibilidade da informação, tá? E qual que é a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos, como vocês os conhecem? Recolher e tratar documentos públicos após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados. Por que eu coloquei público, gente? Porque, em geral, a maioria dos arquivos permanentes ou históricos que temos, que conhecemos no nosso país, são públicos, salvo várias empresas, tá? Que possuem arquivos permanentes, tá? Eu sei de algum caso, por exemplo, às vezes nem com o nome de arquivos permanentes, assim, com o nome de centro de memória. Nós temos projetos no Banco Itaú, na Nestlé, na TAM, que nós temos, acho que se não me engano, isso, tá? Dar esses exemplos para vocês, que possuem arquivos permanentes das empresas, tá? Mas, em geral, os arquivos são públicos, tá bom? Então, e
Quando que esses documentos vão ser recolhidos, né, e tratados? Após o cumprimento das razões por quais foram gerados. Em geral, de 25 a 30 anos após a sua criação, é que esses documentos serão destinados, então, aos arquivos permanentes. Desculpa, gente, aqui está muito seco e muito quente. E dentro desse ciclo, né, dessa passagem, nós temos a visão que o arquivo, ele é o arsenal da administração, tá? Então, a administração, para sua tomada de decisão, para sua consulta, para entender a sua instituição, ela usa o arquivo, então, como um arsenal. E nós temos a visão que o arquivo é o celeiro da história. Então, é onde que eu vou buscar as informações, onde que eu vou buscar as minhas fontes para minha pesquisa histórica. O que que ocorre? A distância entre a administração e a história, no que concerne aos documentos, é apenas uma questão de tempo, tá? Por mais impacto que possa ter um documento, em geral eu não faço um documento já pensando assim, nossa, vou fazer um documento histórico, né? Alguns documentos, gente, são tão fortes que já nascem como documentos com um peso histórico muito forte. Por exemplo, a Lei Áurea, né? Quando a Lei Áurea é assinada, tudo, e né, nós temos, então, o fim da escravidão no nosso país. Naquele momento que ela foi produzida, ela era um documento administrativo, uma lei, tá? De um império, né? Assinada, tudo ali, por um determinado cargo, né? A princesa cumpria um cargo e assinou esse documento administrativo. Mas era um documento administrativo e jurídico, né? Com valor jurídico, que tinha tanta força que vinha para acabar com a escravidão, que tinha tanto peso que ali ele já tem características, né, de documento histórico, certo? A nossa Constituição, né, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela é um documento vigente, tá? Então, é a nossa Constituição que emana os direitos e deveres de todos nós no nosso país. Porém, ela vem, né, com tantas mudanças do regime que nós tínhamos antes, né, ela vem com tantas, pensando, né, por isso que é chamada de Constituição Cidadã, que ela também já nasce com um peso para a história muito grande naquele momento. Mas também é um documento legal, tá? Então, assim, administrativo, com valor legal, feito, né, para cumprir funções e atividades, tá certo? E através delas também atender as situações, né, de estipular, garantir deveres, estipular, garantir direitos, estipular deveres, mas que tem todo um peso. Então, pensa nesse ponto que a Beloto diz, né, que a distância entre um e outro é questão de tempo, tá? O que for histórico, o que resistir à administração, né, vai chegar, então, nos documentos permanentes. Eu falo que resistir porque muitas vezes o que nós temos é uma pequena amostra, é o que sobrou, infelizmente, tá? Vocês vão ver, quem já consulta arquivos, vai ver que nós temos, às vezes, um resto, tá? Nós não temos, por quê? Porque não resistiu à administração, não resistiu aos administradores e aos pensamentos e ideias sobre documentos daquele período em que eles foram feitos, então, nem chegaram no permanente. E muitas vezes, quando chegaram, foram afetados por incêndios, enchentes, pragas e também não resistiram, tá bom? E com essa planilha, essa tabelona aí que eu fiz para vocês, eu vou falar um pouquinho então do ciclo vital dos documentos. O que é o ciclo vital dos documentos? É essa passagem que os documentos fazem por diferentes fases, tá? Que vão demonstrar, então, que vão definir, né, o seu valor, a sua nomenclatura, a sua utilidade, tá? Então, ele vai passando de uma fase, de uma idade para outra, tá bom? Essa primeira idade, que está aí na primeira coluna, é a idade corrente, certo? Nessa primeira idade, o arquivo pode ser conhecido, então, como corrente, primeira idade, setorial, em curso, de movimento, ativo ou vivo, tá? Então, o que são esses documentos?
Esses documentos são aqueles, gente, que estão nos escritórios das empresas, das organizações, que estão nas áreas jurídicas, nas áreas contábeis, tá? Então, é aquele documento do dia a dia, que são produzidos, que são utilizados, tá certo? Pelos setores. A segunda fase é dos arquivos da segunda idade, que são os arquivos intermediários. Também são conhecidos como pré-arquivo, temporário, purgatório, semiativo ou limbo. Tem alguns aqui que já caíram em desuso, que nem devem ser usados, tá bom? Esse arquivo intermediário é aquele documento que não é mais tão utilizado no dia a dia e que ele vai para arquivo intermediário para cumprir os prazos de prescrição e precaucional, tá? Ele ainda pode ser utilizado, tá? Pela administração, ele comprova direitos, tá? Mas ele não é mais tão utilizado no dia a dia. Então, ele fica em outro local, tanto por custos como para acesso à informação, aguardando esses prazos. E o arquivo, por último, que é o permanente, também conhecido como histórico, de terceira idade, definitivo, estático, passivo, final. Ou morto, que é uma nomenclatura indevida. Quem nunca ouviu isso, né? Ah, você vai lá naquele arquivo morto, pega lá no arquivo morto, busca o documento do arquivo morto, né? Como se o documento estivesse morto, mas não estaria sendo utilizado, tá? Ainda tem muita gente que fala isso, que demonstra tanto um total desconhecimento da área, né, como também um desapreço no nosso país, muitas vezes pelos seus documentos, pelas suas histórias, pela sua memória, tá bom? Quanto ao valor, os arquivos correntes, eles possuem um valor primário, então por isso que são também conhecidos como primário, tá? É imediato, é administrativo. Então, por exemplo, quando eu faço um contrato, né, vamos lá, vocês vão comprar um carro, né, ou uma casa, e antes vocês fazem um contrato com o comprador ou com a empresa, com o vendedor. Aquele valor daquele contrato, assinado às partes, registrado em cartório, ele tem valor imediato, administrativo, para aquela ação da compra do carro ou do imóvel, tá certo? Já o arquivo intermediário, ele continua tendo esse valor primário, imediato, administrativo. Mas ele é muito menos consultado, então por isso que ele não está nos locais, né, que se desenvolvem, nos escritórios, que se desenvolvem as atividades, tá bom? Mas, quando é necessário, ele é consultado. Por exemplo, eu posso ter um contrato da minha instituição com um outro órgão, né? E esse contrato é de 5 anos. E, chegando ao final, não estava utilizando tanto, eu coloquei ele, então, esperando todos os prazos, então, de prescrição e precaução daquela atividade, certo? E, por último, o arquivo permanente, que já vai ter um valor secundário, tá? Mediato de arquivo informativo, probatório e informativo. Então, o que é esse valor informativo, gente? Eu vou buscar informações nos meus documentos permanentes. Normalmente, como eu falei para vocês, esses documentos já têm mais de 30 anos, tá? E eu vou, então, fazer uma pesquisa nesses documentos, tá? Que eles vão trazer informações, mas eles também possuem características probatórias. Por exemplo, dar um exemplo para vocês, ainda mais em cidades menores. Muitas vezes, a cidade ao qual eu fiz a faculdade de História tinha um arquivo municipal, né? E lá você tinha as escrituras dos terrenos de cemitério. Então, se estava num arquivo público municipal, né, no arquivo permanente histórico, lá elas tinham o valor histórico. Porém, a prefeitura resolveu fazer um leilão daqueles terrenos que já há muito tempo não tinham familiares, não tinha ninguém fazendo os pagamentos relativos àqueles terrenos no cemitério. Então, se utilizou os documentos que estavam no arquivo permanente. Então, aí eles voltaram, né? Acessou-se a informar tanto a questão, foram buscar informações, como foram buscar esse valor probatório para confirmar que esses terrenos não tinham, né, mais nenhum proprietário vivo, descendentes familiares, tá certo? Então, tá vendo? Foram buscar
essas duas informações, tanto de prova como buscar essas informações, e foi feito o leilão, certo? Localização, como eu já disse para vocês, ela está próxima ao produtor, né? Muitas vezes é chamado de arquivo setorial, tá? Porque está no setor. Intermediário, é distante do setor produtor, muitas vezes em depósito de armazenamento, principalmente instituições ou órgãos que têm grandes massas documentais. Por exemplo, é o caso de hospitais. Os hospitais que ainda não implantaram o prontuário eletrônico, né, ou mesmo que implantaram, mas que têm massas documentais, eles têm grandes massas documentais acumuladas e têm um prazo a cumprir. Então, eles utilizam bastante o arquivo intermediário, porque você tem galpões que saem mais baratos para fazer armazenamento daquele prontuário, né, que a pessoa não consulta mais no hospital há muitos anos, mas que tem um prazo legal que esse documento precisa ser guardado, tá? Então, não pode ser eliminado, certo? Centros culturais, arquivo definitivo, universidades, arquivos públicos, tá? Então, onde que nós vamos encontrar os arquivos permanentes? Eles vão ser arquivos públicos, que como a gente vai ver hoje, eles podem ser municipais, estaduais e federal, tá? Eles podem também estar em universidades ou em centros culturais, tá certo? Acessibilidade. A quem o arquivo corrente é acessível? Ele é restrito ao setor produtivo. Então, ele vai ser restrito ao setor que produziu aquele documento e registrou aquela informação, tá? Por quê, gente? Imaginam vocês, uma empresa que desenvolve tecnologia e registra, né, os projetos do desenvolvimento dessa tecnologia que ainda não tem patente. As pesquisas, os projetos, isso não pode estar aberto, né, para todo mundo ver. Essa informação é uma informação que gera competitividade, só pode estar restrita ao setor que está produzindo, tá bom? Intermediário, perdão. Ele pode ser consultado mediante autorização do setor produtor, tá? Então, como ele está ali já aguardando os prazos, se o setor produtor autorizar, ele pode ser consultado, certo? E permanente, aberto ao público e acesso irrestrito, tá? Por quê? Quando os documentos, né, vão para os arquivos públicos, eles já cumpriram seus prazos, tá? E então são de acesso irrestrito ao público. O que pode ocorrer é que se você for fazer uma determinada pesquisa, dependendo do período, vamos supor, eu vou consultar processos judiciais da década de 90 que estão no arquivo público. Você provavelmente, então, terá que assinar termos de responsabilidade, né? Muitas vezes as pessoas que estão registradas, né, naqueles documentos ainda estão vivas, né? E mesmo sendo de acesso público ou restrito, muitas vezes você não pode expor o ocorrido com aquelas pessoas, tá certo? Pode fazer a pesquisa, pode acessar a informação, mas dependendo da situação que for, né, não sei, processos de assunto, né, restritos ou com assuntos que possam gerar conflitos, né, então você vai precisar aí assinar um termo para poder fazer a pesquisa nesses documentos, tá bom? Utilização pela entidade produtora. No corrente, ele é consultado com muita frequência, tá? Então, ele está ali como arquivo setorial, no setor produtivo, e ele é sempre consultado. Por quê? Eu preciso daquelas informações, né, que estão registradas naqueles documentos para as minhas atividades. No intermediário, ele tem baixa frequência de utilização, tá? Então, ele está mais afastado, ele é pouco utilizado no desenvolvimento das atividades, tá? Justamente por isso, por ser pouco utilizado, que ele está naquele local. E no permanente, sem uso corrente, ele não tem valor administrativo, gente, ele tem valor para a pesquisa. Então, ele será utilizado conforme as demandas de pesquisa ou então exposições, conforme for a necessidade dos usuários daquele arquivo. Atividades. Quais são as atividades desempenhadas nos arquivos correntes? Nos arquivos correntes, nós desenvolvemos atividades de protocolo, tá? Então, com expedição e recebimento desses documentos, arquivamento, empréstimo, consulta, classificação desses documentos, tá? A eles é atribuído um código de classificação
para que se facilite, então, a classificação do assunto, do acesso àquela informação, a recuperação daquela informação, como também se define a sua destinação final, se ele será eliminado ou se ele será recolhido a um arquivo permanente com guarda permanente, tá? Intermediário. O que é o tratamento que eu tenho? Limpeza, tá? Então, os arquivos têm que ser sempre mantidos limpos, porque é folígeo, pó, gera desgaste, né, no papel. Desinfestação, tá? De insetos e pragas. E aplicação da tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade, gente, é um instrumento de gestão documental que vai definir os prazos dos documentos, com base na legislação. Então, ela vai dizer por quanto tempo o documento tem que cumprir cada fase, né? Como é que é a passagem dessas fases do corrente para o intermediário e depois a sua destinação final. Se esse documento será eliminado ou se esse documento será destinado à guarda permanente em um arquivo, certo? E quais são as atividades de arquivo permanente? Arranjo, descrição, conservação e referência. Eu não vou me ater a elas aqui, porque nós vamos ver um pouquinho mais de todas elas mais para frente no decorrer do nosso mini curso, tá? E quem são os usuários dos arquivos públicos? Então, vamos lá. Nós temos como usuário o administrador, que vai até esses arquivos para buscar informação para a sua tomada de decisão. Então, ele vai buscar informação que facilite as suas atividades administrativas. Nós temos o cidadão, que busca o arquivo atrás de informações para garantir direitos. Então, por exemplo, o Arquivo do Estado de São Paulo, ele emite uma declaração sobre os imigrantes. Muita gente busca, né, esse documento que o arquivo emite, quando quer tentar, então, uma dupla cidadania, né? Então, eu quero tentar uma cidadania italiana, né? Eu vou até o arquivo que emite, então, um documento que comprova, né, que o meu bisavô, tataravô, desembarcou, né, no Brasil. Nós temos a relação de portas, eu vou mostrar para vocês, dos navios, e eu, então, comprovo, né, que ele veio para o Brasil, que era italiano, junto com outros documentos. Nós temos o usuário pesquisador. Esse pode ser o sociólogo, o historiador, o cientista político, né, que vai ao arquivo em busca de informações, tá? Registradas em documentos para sua pesquisa, tá? Então, ele busca, né, o arquivo para desenvolver as suas atividades de pesquisa, vai atrás de fontes, documentos que comprovem, então, ou às vezes algumas coisas descomprovem uma teoria, né, um problema de pesquisa. E nós temos o cidadão comum. Mas, Marina, você já falou que a gente tem um cidadão? A gente tem um cidadão, mas tem um cidadão comum. Sabe quem é o cidadão comum? É o aposentado, a dona de casa, as crianças da escola, que vão fazer passeios com a escola, que procuram um arquivo, às vezes, como atividade de curiosidade, pesquisas históricas, mas muitas vezes, não que ele é um pesquisador profissional, ele está mais motivado por alguma curiosidade. Então, vê no arquivo um espaço para aquisição, né, de informação e construção desse conhecimento, tá? Eu mesma, quando fui fazer a minha dissertação de mestrado, só foi possível por causa de uma senhora e um senhor que eram aposentados, e ele era tetraneto de um dos fundadores de algumas cidades aqui, né? Foi capitão de ordenanças do Nordeste Paulista. E ele fez um trabalho de levantamento genealógico da sua família. E que, graças a esse trabalho dos dois, né, de pesquisa dos dois, é que foi possível eu iniciar a minha pesquisa de mestrado. Eu utilizei algumas partes, né, do trabalho, sou muito grata a eles, porque me possibilitou essa visão, né, foi a partir do levantamento genealógico deles, das famílias que deixaram Minas Gerais, né, e vieram, então, como entrantes para o Nordeste Paulista, para se ocupar aqui no Nordeste Paulista e desenvolver a economia de subsistência. Então, eu pude ver através do trabalho deles que essas famílias se relacionavam entre si, tá?
Então, se casavam entre si, tinham filhos, né, entre si, eram aparentadas. E como que elas vêm, então, para o Nordeste Paulista? E foi graças a uma pesquisa de genealogia de um cidadão comum, tá? Então, os arquivos também são espaços para essas pessoas. E, dentro agora, nós vamos falar um pouco mais da teoria arquivística, é importante que vocês compreendam o conceito de fundo de arquivo. Porque nos arquivos permanentes, vocês vão se deparar muito com o fundo de arquivo. O que é um fundo de arquivo? O fundo de arquivo compreende os documentos gerados e ou recolhidos por uma entidade pública ou privada e que são necessários à sua criação, ao seu funcionamento e ao exercício das atividades que justificam a sua existência. Marina, o que é isso? Então vamos lá com um exemplo para ficar mais fácil. Os documentos produzidos aqui pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro vão compor o fundo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Por quê? Eles são gerados ou recolhidos, tá? Nas atividades da sua criação, do seu funcionamento e o exercício das atividades que justificam a sua existência. O fundo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul foram gerados, recebidos, recolhidos, também para a sua criação, ao seu funcionamento e exercício das atividades. O que acontece? Vamos supor que os dois fundos foram recolhidos, tá, para uma instituição arquivística. Então, estão lá no Arquivo Nacional. Eu não posso, gente, misturar os dois fundos. Então, eu não posso pegar, eu tenho um processo de compras, tá, de licitação, de mobiliário da UFTM, e tem um processo de compras, licitação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Aí as pessoas olham assim, nossa, olha, os processos é para a mesma atividade, vamos comprar. Então vamos juntar tudo e vamos colocar aqui, processo de compra. Gente, por que isso não pode ocorrer? Primeiro, aquele processo de compra da UFTM, ele foi feito organicamente no desempenho das atividades e funções da UFTM. Ele registra atividades desempenhadas na UFTM. Aquele processo de compra feito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul foi desempenhado em atividades desenvolvidas na UMS. Então, como que nós vamos reunir tudo isso aí? Depois, como que eu vou saber o que é o que, de quem que é o que, qual que é a atividade, qual que é o organograma da instituição, quais atividades que eu cumpri? Como é que eu vou conhecer a história administrativa daquele órgão que refletiu no seu crescimento, no seu desaparecimento, nas suas atividades? Como é que eu vou saber disso? Por isso que esses documentos não podem ser misturados e eu preciso respeitar a sua proveniência, ou seja, a sua origem, de onde eles são provenientes, tá? Trazer um tema para vocês refletirem. Há um tempo, na reorganização dos ministérios, nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vinha acumulando documentos, tá? Desde sua criação. E ele foi extinto. O Arquivo Nacional estava tentando, né, recolher esses documentos ao Arquivo Nacional. Pensem comigo, eu tenho esses documentos, eles vão registrar da criação à extinção do Ministério. Quantas estruturas políticas, quantos governos, quantas decisões estão refletidas nessa documentação? Pensem o quanto eu posso compreender das relações de trabalho do nosso país presente, registrado nesses documentos. Aí eu vou lá, fiz a extinção do órgão e pego, então, os documentos desse ministério e junto a outros documentos de outro ministério que não está desempenhando essas atividades que eram desempenhadas pelo Ministério do Trabalho. E como é que vai fazer sentido? Como é que eu vou ter acesso a essa informação? Vocês compreendem? Entendem isso? Fica claro para vocês? Então, pensem assim, o que eu tenho de relações, de desenvolvimento de relações trabalhistas no nosso país, desde legislação, né, como se foi desenvolvendo o trabalho, as profissões do nosso país,
estão registradas na documentação do Ministério do Trabalho, certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que um fundo não se mistura a outro porque a gente precisa respeitar a proveniência. E o que é a proveniência? É um princípio. A arquivologia, ela tem vários princípios. Diferente de outras áreas da informação, eu não tenho um modelo pronto na arquivística. Eu não consigo, assim, falar para vocês, olha, o que foi feito no arquivo da prefeitura X, eu faço no arquivo da prefeitura Y e que vai dar certinho. Não vai, gente. Por quê? Eu não posso ter o contexto da produção de documentos será diferente, porque se vocês pensarem, as prefeituras têm organogramas diferentes, elas têm unidades diferentes, elas são compostas, cada prefeitura ela vai estruturar as suas secretarias, nós temos secretarias comuns, saúde, educação, tudo mais, mas ela é um organismo, né, que ela vai definindo as suas estruturas conforme é permitido pela lei, mas elas são diferentes. Então, o profissional da informação que for trabalhar no arquivo da prefeitura X, ele vai se pautar, né, pelo organograma daquela prefeitura, pelas suas funções, atividades, e vai definir, então, como serão os seus trabalhos. O profissional da informação que for trabalhar no arquivo da prefeitura Y, a mesma coisa. Ele vai ter que se pautar no organograma, nas funções, nas atividades que são desempenhadas nas unidades daquela prefeitura. Mas se eu não tenho uma receita pronta, se eu não tenho um modelo, como é que eu vou saber o que eu vou seguir? Eu tenho princípios definidos, que são princípios arquivísticos. O primeiro princípio, eu já falei para vocês, né, um pouquinho, quando eu falei de fundo, mas eu vou retornar, que é o princípio da proveniência. Ele é um princípio básico da arquivologia, ele pauta a arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade, coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras. Também é chamado de princípio de respeito aos fundos, ou seja, eu vou respeitar o meu fundo, eu vou garantir que um documento de uma determinada proveniência não se misture a outros documentos. Esse princípio, gente, ele surgiu na Europa depois que foram feitos alguns testes, né, que foram desastrosos para os arquivos europeus, tá? Onde se misturavam os fundos, por exemplo, e se separavam documentos por assunto. E depois não se conseguia mais recuperar a organicidade desses documentos, tá? Eles perderam, então, a sua forma orgânica, porque foram misturados e separados de uma forma artificial, que é por assunto. Arquivos, então, originários de uma pessoa ou instituição devem manter a respectiva individualidade dentro do seu contexto orgânico, não devendo ser mesclados de origens distintas. Foi o que eu tratei para vocês agora. Princípio da organicidade. As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos documentais, tá? Então, a organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham as estruturas, funções e a estrutura, funções e atividades da entidade produtora ou acumuladora em suas relações internas e externas. Quando nós entramos, então, gente, num arquivo, você precisa ver espelhada o organograma da instituição. Então, por exemplo, quando eu entro no arquivo aqui da universidade, eu vejo os documentos serão produzidos conforme as suas unidades, tá? Então, quando a gente fala em organograma, tipo assim, aqui nós temos a reitoria, as pró-reitorias, os institutos, onde estão ligados os departamentos, tá? Acadêmicos, e onde são formados os cursos. Quando eu vou consultar os documentos, eu vejo o espelhamento dessa estrutura. Eu vejo as entidades produtoras, eu vejo as atividades que elas desempenham. Por exemplo, aqui nós temos a Pró-Reitoria de Administração. Os documentos relativos, por exemplo, ao patrimônio e ao almoxarifado da instituição são produzidos dentro dessa Pró-Reitoria. Então, eu compreendo, né, que as atividades relativas ao patrimônio e ao almoxarifado pertencem a essa reitoria e são desenvolvidas nessas unidades, tá? A mesma coisa que nós temos a Pró-Reitoria de Ensino.
a qual estão vinculadas as atividades de ensino. E os documentos, por exemplo, dos estágios dos alunos, que fazem parte, então, estão vinculadas a essa pró-reitoria, e eu sei, né, ele espelha essa estrutura da universidade. Bom, princípio da unicidade. Não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, falar de cada um. Forma, gente, é a forma que se apresenta um documento, tá? Se ele é uma cópia, se ele é um original, se ele é uma minuta, tá? O gênero é se ele é, por exemplo, textual, fotográfico, micrográfico, tá? Então, por exemplo, cartográfico, ele é uma planta, por exemplo, textual, né? Ele é feito em texto, tá? Como um inventário, tá? O tipo é o tipo documental, tá? Então, vamos lá. É uma ata de reunião, é uma certidão de nascimento, é um inventário pós-morte, tá? E o suporte? Ele está em papel, em base de dados, qual que é o suporte, né? Os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. O que é esse caráter único, gente? Quando eu vou fazer um ofício, daquele assunto, eu faço um ofício, com aquele número, com aquela data, com aquela assinatura. O máximo que eu posso fazer depois são algumas cópias desse ofício. Isso é muito diferente, por exemplo, do documento de biblioteca. Em geral, as bibliotecas possuem mais de um volume daquele documento, dos livros, tá? Então, você entra numa biblioteca, por exemplo, do curso de vocês, o livro Raízes do Brasil. Você tem vários cópias que são idênticas, tá? Ou com algumas diferenças, dependendo da edição, pequenas, tá? Desse livro. Diferentemente, por exemplo, do ofício que foi produzido numa determinada unidade. Você tem uma só, porque ele é para uma atividade dentro de uma função específica. Então, o máximo que terá talvez é uma cópia para informar outro setor, tá? Então, por isso que é o princípio da unicidade. Princípio da indivisibilidade ou integridade. Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. O que acontece aqui, gente? Eu não posso pegar um fundo de arquivo e separar. Olha, instituição, né? Eu vou pegar o fundo de arquivo lá do Ministério do Trabalho. Olha, Arquivo Nacional. Você fica com essa parte e o arquivo do Distrito Federal fica com essa parte. Eu não posso ocorrer essa dispersão, essa mutilação, tá? Ou alienação. Não. Eu vou guardar uma parte do arquivo do Ministério do Trabalho e a outra parte eu vou vender. Certo? Ou destruição, né? Você pode eliminar documentos, mas não tem um processo para isso, que os documentos precisam ser avaliados, terem cumprido o seu prazo legal, tá? Ou adição devida. Não, vou colocar essa parte aqui de outro ministério para compor o arquivo do Ministério do Trabalho, tá? Princípio da cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica, ou seja, o arquivo ele vai se acumulando naturalmente, conforme eu vou desenvolvendo as minhas atividades, tá? É diferente da biblioteca. Hoje, por exemplo, eu vou... Aí na universidade foi aprovada a criação de um outro curso. Um dos requisitos do curso é ter um determinado número de livros de assuntos diferentes, né? Daquela para que os alunos possam utilizar para a sua formação. O que vai ser feito? Vai ser feita a pesquisa, né, a indicação desses livros e a universidade faz a aquisição, que pode ser por compra, permuta, doação desses livros e vem compor o acervo. Então, a qualquer momento eu posso, então, fazer um acervo, tá, de documentos bibliográficos. Então, posso comprar livros, revistas, né, ter acesso à base de dados de revistas, mas eu não faço uma aquisição de arquivos. Por quê? Eles vão se acumulando progressivamente conforme eu vou desenvolvendo as minhas atividades. Princípio do respeito pela ordem original. Nesse princípio, os arquivos de uma mesma proveniência devem conservar a organização empreendida pela atividade produtora, a fim de preservar as relações entre os documentos como testemunho do funcionamento daquela entidade, tá? Então, o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que os produziu. Esse aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo
de uma Assembleia Legislativa. Aos 30 anos atrás, essa determinada Assembleia Legislativa, eles pegaram os arquivos que eles tinham acumulados e separaram por assunto e por tipo de documento. Eles pegaram lá assim, nossa, olha, aqui eu tenho atas de reunião. Então, eu vou pegar todas as atas de reunião e vou reunir e vou botar nesse espaço. Aqui eu tenho convocações de reuniões. Convoca. Aqui eu tenho os votos, né, os pareceres dos projetos de lei. Vocês percebem como ele perdeu tanto essa ordem original, como ele perdeu essa formação orgânica? Por quê? Normalmente, o primeiro documento aqui deveria ser essa convocação primeiro deve ser o texto, né, com o projeto de lei para ser discutido. Depois, uma convocação para essa reunião. E depois, uma ata de reunião assinada por todos que participaram dessa primeira reunião. É um exemplo hipotético, tá, gente? Só para vocês entenderem. Se precisar de outra reunião, vamos supor que não debateu tudo. Eu faço uma nova convocação, uma nova ata e coloco o projeto de lei modificado. Vocês percebam? E assim por diante. Que entre a apresentação do primeiro projeto de lei e até, que estava numa minuta, a aprovação final, depois, quando ele vai ser levado lá para votação, você tem todo um processo. E você tem documentos se reunindo uns aos outros e que vão fazendo sentido uns aos outros. Quando você vai lá e separa isso por assunto, tá, ou por tipo documental, aqui eu vou pôr todas as atas. Eu vou ler uma ata de reunião, mas eu não vou ver a convocação, eu não vou ver a lista de quem participou, das assinaturas que participaram, que a ata é assinada depois. Então, eu não vou conferir, né, se quem participou da reunião realmente assinou a ata. Eu não vou conseguir ver o projeto de lei antes e as suas modificações, porque vai estar tudo esparramado, sem nenhum respeito à ordem original. Quando isso acontece, gente, é muito difícil depois recuperar essa formação natural, progressiva e orgânica dos arquivos e que vai refletindo, então, todo esse arranjo dessa instituição. Você não consegue mais visualizar isso, tá certo? Então, por isso que esse princípio tem que ser respeitado. Os dois que eu vou tratar agora não são tão utilizados, mas eu coloquei para vocês justamente para a gente fazer a discussão, tá? Princípio da pertinência ou temática. Os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem levar em consideração a proveniência e a classificação original. Nem preciso falar para vocês por que esse não é utilizado, né? Porque você não respeita a proveniência, que é um princípio básico da arquivologia, né? Então, você modifica e acontece o que eu falei para vocês no exemplo anterior. Princípio da reversibilidade. Princípio segundo o qual todo procedimento ou tratamento empreendido dos arquivos pode ser revertido se necessário. Até poderia, mas não é o indicado. Por isso que tem que se pensar muito bem, estudar muito bem o órgão que você vai trabalhar em seus arquivos, para compreender o que será feito com a sua documentação. Então. Princípio da proveniência territorial ou da territorialidade, tá? Os arquivos devem ser conservados em serviços de arquivos no território qual foram produzidos, tá? Exceto os documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultantes de operações militares. Vamos lá. Esse princípio da territorialidade, ele vem muito em resposta por causa de conflitos militares, tá? Quando você tem a invasão, você tinha a invasão de um país, você tinha então o saque, né? A gente conhece mais o saque de obras de arte. Mas também ocorreu saque de documentos. Então, muito se discutiu depois, por exemplo, das guerras mundiais, do retorno desses documentos, tá? Para os seus territórios de origem. Exceto os das representações diplomáticas, né? Porque são territórios que representam outros países, né? Resultantes de operações militares em casos de conflitos, mas daquelas operações
por exemplo, do país vencedor e do país, ou do conjunto, né, de países que foi derrotado, né? Então, você estava em outro território, mas você, o seu país, né, que estava produzindo aquele documento, tá? Princípio da proveniência funcional. Com a transferência de funções de uma autoridade para outra, como resultado de mudança política ou administrativa, documentos relevantes ou cópias são também transferidos para assegurar a continuidade administrativa, também chamado de pertinência funcional. Então, vamos supor, esse é o caso, por exemplo, aqui da gente pensar no do Ministério do Trabalho. Se um outro ministério assumiu exatamente as suas funções, para dar continuidade, você pode transferir os documentos, aqueles que precisam da continuidade administrativa, tá? Aqui, por exemplo, a gente poderia pensar, né, os documentos permanentes recolhidos ao Arquivo Nacional e aqueles necessários, os correntes, ao ministério que assumiu as funções do Ministério do Trabalho. E eu já falei um pouco para vocês, mas vou continuar falando dos órgãos de documentação. O arquivo, eu vou fazer uma diferença entre eles para que vocês possam compreender, né, as suas diferenças. Todos eles possuem documentos, né, com registros de informações, mas eles possuem algumas diferenças entre si, tá? Arquivo. As finalidades do arquivo vão ser sempre funcionais. Que são isso, então? Os documentos de arquivos, como eu já falei várias vezes para vocês, são gerados para cumprir uma atividade, tá? Dentro de uma função. Os documentos de arquivo, gente, eles são sempre acumuladores, tá? Ou seja, os arquivos, eles vão acumular documentos de forma orgânica e natural, tá certo? Então, os arquivos, eles vão ser receptores dessa informação. Geralmente, essa informação ela vai estar registrada num exemplar único ou limitado número de cópias. E a maioria, né, se nós formos pensar no modelo mais tradicional de arquivo, em suporte de papel ou textual. Mas isso vem mudando porque hoje, né, o suporte do documento eletrônico, nós estamos tendo uma passagem aí, tá? Biblioteca. As finalidades da biblioteca não são para... Você não tem um livro, né, para provar algo. Elas são finalidades educativas, culturais e de pesquisa, né? Então, você vai a uma biblioteca em busca de um livro, né? Muitas vezes, porque você quer ter uma função educativa, você quer aprender um conteúdo cultural, você quer ler uma história, então é diferente, né, a finalidade. Tanto que dos órgãos de documentação, elas são as mais conhecidas, tá, do público em geral, e as mais acessadas, tá? O acervo da biblioteca, ele pode ser obtido por compra, doação ou permuta, né? Então, você pode comprar livros, você pode receber livros de doação, né, de cidadãos ou de outras instituições, ou você pode permutar, trocar livros. Enquanto os arquivos são tratados como um conjunto documental, os livros ou revistas, né, os periódicos, são tratados como peças isoladas, tá? Então, você pode ir na biblioteca, pegar um livro, né, como eu citei para vocês, o Raízes do Brasil, e que você vai compreender o livro, né, você vai entender, né, do começo ao fim, porque ele é uma peça isolada, tá? Você não necessita necessariamente de outros, né? Lógico, você vai fazer uma pesquisa histórica, quer compreender a historiografia daquele momento, daquela produção, você vai consultar outras obras, mas eu digo assim, você se limita àquele livro para ter acesso, receber aquela informação, né, e ter acesso e construir aquele conhecimento. É diferentemente do arquivo. Se você pegar um documento só, dificilmente você vai entender o contexto do que está ocorrendo. Então, é sempre o conjunto, tá? Enquanto no arquivo é peça única, na biblioteca você vai ter vários exemplares, tá? O público, pesquisadores, estudantes, tá? E os documentos são colecionados e unidos pelo conteúdo.
Então, aí vem uma outra diferença. Enquanto os arquivos, eles são informação orgânica e natural, a biblioteca ela é artificial, porque são documentos colecionados e unidos pelo seu conteúdo, tá? Então, eu vou ter lá, né, na instituição de vocês, né? Vamos supor, tem um curso de História, eu vou ter lá as prateleiras do curso de História e vou ter uma união ali por aquele seu conteúdo, né? Então, dentro do curso de História tem divisões de conteúdos, eu vou ter divisões daqueles livros. E depois eu vou ter os espaços para os outros cursos. Normalmente, uma bibliotecária universitária é assim. Então, vocês estão vendo? Eles foram reunidos, colecionados, né? E divididos pelo conteúdo dentro daquele ambiente. Centro de documentação ou informação, tá? Esse aqui, ele já congrega diferentes suportes, diferentes informações e diferentes profissionais. Eles existem muito em universidades ou em órgãos, por exemplo. A finalidade dele é informar. Então, o que é o tipo de documento que eles têm? Recortes de jornais, fontes de informação. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, né? Normalmente os documentos são digitalizados, micrográficos, e o centro de documentação está ali para disponibilizar aquela informação, tá? Para que eu consiga fazer a minha pesquisa, ok? E para facilitar esse processo, tá? Então, ele pode ter qualquer documento ou fonte, tá? Ele pode ter documento arquivístico, bibliográfico, museológico, tudo em um local só. Ele tem uma necessária especialização, por exemplo, eu tenho um centro de documentação de engenharia. Então, eu vou ter documentos específicos de engenharia. Eu vou ter plantas, projetos, vou ter documentos específicos que têm definições de materiais, tá? Por exemplo, eu trabalho, esse centro de documentação ele pode estar numa grande empresa de construção, uma grande construtora. Então, ele vai ser especializado em uma área, tá? A engenharia, e ali eu tenho eu tenho, por exemplo, catálogos que vão me dizer sobre os materiais, eu tenho uma parte para projetos, para plantas, então eu tenho uma especialização, tá? E geralmente são reproduções ou referências, tá? Então, por exemplo, reproduções de documentos micrográficos ou digitalizados, tá certo? Muito difícil ver os originais. Museu. O museu, ele é de interesse público, tá? Então, os museus são públicos, acessíveis ao público, tá? A finalidade dele é informar e entreter, né? Então, as pessoas vão para buscar informações, vão para passeios, adquirir cultura e entreter. Mas também tem a parte de pesquisa em museus, tá? E os objetos são tridimensionais, ou seja, é um objeto, tá? Com tridimensão, né? Então, eu tenho no museu uma cama, uma mesa, um vestuário, tá? E eles também foram reunidos, tá? De forma igual à biblioteca, tá? Eles vão, por exemplo, você tem um museu municipal na sua cidade. Então, eles vão reunindo esses objetos, tá? De forma que e vão dividindo, né, essa coleção de forma que faça sentido e sempre por temáticas, né? Então, quando a gente entra no Museu Municipal, em geral, né, você tem a parte lá dos armamentos, dos vestuários, do mobiliário, dependendo da cidade, por exemplo, a cidade teve um ciclo cafeeiro, né? Então, você vai ter lá uma parte que representa esse ciclo cafeeiro. A cidade foi composta por muitos imigrantes. Então, você vai ter uma parte lá dedicada aos imigrantes, tá certo? Então, vocês estão vendo? É uma reunião artificial de objetos de diferentes períodos, com diferentes finalidades, tá? Mas que vão estar ali reunidos em descritos e apresentados, né, conforme esses assuntos, tá bom? E, por último, mas não menos importante, a gente vai falar um pouco mais dos arquivos permanentes, terceira idade ou arquivos históricos, tá? Então, são os documentos da terceira idade, que são preservados devido ao seu valor comprobatório e informativo, tá? E esse trabalho de recolhimento desses documentos tem um duplo objetivo: preservá-los e torná-los disponíveis para serem utilizados, tá? Então, se atentem a esses dois objetivos. Por que nós temos, então, arquivos permanentes? Com o objetivo de
preservar, então eu quero preservar esses documentos, tá? Então as minhas atividades para preservar vão incluir atividades de conservação e restauração, tá? Para que eu mantenha esse documento seguro e preservado, então vão desde combate a incêndios, enchentes, pragas, tá? E também tem atividades de conservação, então, de torná-los, né, conservados e restaurá-los quando for necessário. E tornarem disponíveis. Não adianta, gente, eu ter um arquivo público com vários e várias caixas com vários documentos, se eles não forem descritos e estarem acessíveis, tá certo? A gente vai ver isso um pouco melhor ao longo aí do nosso curso. E quais são as atividades de arquivo permanente, né? O que que faz? O que que ocorre dentro de um arquivo permanente para que essas informações estejam conservadas e acessíveis? A primeira delas é o arranjo. É a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano ou um quadro previamente estabelecido, tá? Então, o que que é um arranjo? Eu tenho quando os documentos estão na idade corrente ou intermediária, eu tenho o plano de classificação. Eu tenho códigos e descritores, tá? Distribuídos que vão definir, então, em que cada código que esse documento deve estar. O arranjo é o meu plano, né, meu quadro, quando os documentos vão para o arquivo permanente. Porque o que pode ocorrer? Primeiro, você vai ter tanto uma dispersão como a eliminação, né? Então, dos documentos correntes, não são todos que vão chegar até o arquivo permanente. Então, o que que vai ocorrer? Você tem uma eliminação, né? Então, vamos supor que foi feito o processo de avaliação, está tudo correto, e você eliminou, então, uma parte desses documentos. E também ocorreram dispersões, problemas, vamos supor, um incêndio, e não se chegou tudo ao arquivo permanente. Quando se chega, então, você tem que arranjar essa documentação, né, do jeito que faça sentido, que mantenha as estruturas, tá, e que você consiga, então, descrever essa documentação. Como também, gente, o que é mais comum é você ter massas documentais acumuladas e que nunca foram tratadas. Que aí, né, chegam, então, um arquivo permanente, né, chegam à idade, terceira idade, sem nenhum tratamento. Então, elas não foram classificadas, você não conhece a estrutura das instituições ou órgãos produtores, então você tem que definir, através do estudo da documentação, um plano de arranjo, tá certo? Através desse plano de arranjo é que vai ser possível a descrição e a publicação para você tornar esses documentos acessíveis. A descrição, ela vai levar em consideração elementos formais e o conteúdo textual dos documentos produzido, elaborando a partir daí os instrumentos de pesquisa, tá? Que são facilitadores da consulta ou localização dos documentos, tá? E que tornam o documento acessível. Essa descrição, gente, ela é feita com base em normas, tá? Nós temos normas internacionais e nacionais que vão definir, então, os requisitos dessa descrição, tá certo? Que vai possibilitar a publicação. Conservação. Como eu já disse para vocês, são medidas de proteção nos documentos, tá? E ao local de sua guarda, contribuindo para o prolongamento da vida útil. O documento em papel, gente, ele tem todo um trabalho, tá, que deve ser feito para conservar. Então, para conservar desde o documento até o local onde esse documento está guardado, tá? Então, conservar o documento, por exemplo, é afastar a possibilidade de pragas e insetos. Conservar o local, por exemplo, é evitar que incêndios ocorram, tá bom? E assim prolongando a vida útil. Para os documentos digitais, eu preciso tornar esses documentos acessíveis ao longo do tempo. Então, eu tenho que me preocupar com os seus formatos, tá? E para que tem várias atitudes de preservação digital para que esses documentos estejam acessíveis. Referência. Ela vai estabelecer as políticas de acesso e utilização dos documentos. Então, é através da referência que eu vou, né, dizer como que esses documentos serão acessíveis aos meus usuários. Destinação. Trata-se de uma decisão com base na avaliação quanto ao encaminhamento dos documentos para a guarda permanente, descarte ou eliminação, tá? Embora vários autores considerem essa etapa de arquivo permanente, ela deveria permanecer na fase da gestão documental.
Por quê? É durante a gestão dos arquivos correntes intermediários que você define a destinação final. Então, se eles serão eliminados ou se eles serão para guarda permanente. Se você identificou que o documento não possui mais valor, seja ele, né, para as atividades administrativas, seja ele probatório informativo para a idade permanente, por que você vai encaminhar esse documento para arquivos permanentes, né? Você vai apenas acumular documentos. Quanto mais documentos, mais difícil esse tratamento e acesso à informação, sendo que não é necessário, tá? Mas tem vários autores que consideram a destinação como etapa do arquivo permanente. E, a gente já está finalizando, os instrumentos de pesquisa, tá? Por que é importante falar para vocês dos instrumentos de pesquisa? Porque quando vocês chegam num arquivo, né, se vocês forem no arquivo da cidade de vocês, ou mesmo acessam hoje pela internet, vocês precisam conhecer os instrumentos, alguns básicos eu trouxe para vocês saberem como se inicia a pesquisa. Por quê? A gente chega no arquivo, gente, e eu quero pesquisar imigrantes, que é os exemplos que eu trouxe para vocês. Tá, mas você quer. Será que nesse arquivo eu tenho assuntos de imigrantes? Eu tenho documentos de imigrantes? O que você quer saber de imigrantes? Qual período? Qual local? Essa informação pode estar registrada desde em documentos de segurança, de nacional, de desembarque, de trabalho em fazendas. Então, o guia, ele vai te dar uma orientação mais geral, tanto da utilização dos fundos que vão integrar aquele arquivo, tá? Como ele vai trazer informações do arquivo mesmo, endereço, horário de funcionamento, fundos existentes, como é que se desenvolveu aquele arquivo. Então, ele vai informar sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período de tempo e a quantidade de cada fundo que compõe aquele arquivo, tá? Porque serão vários fundos. Então, ele vai te dar uma visão geral sobre aquela instituição, aquele arquivo. Inventário. O inventário sumário é um instrumento que você, como pesquisador, terá acesso, que ele vai trazer as unidades de arquivamento de um fundo ou as suas divisões identificadas sucintamente, tá? Então, eu fiz o arranjo daquele fundo, tá? E eu dividi por várias séries e subséries aquele fundo. Então, ele vai te trazer essas séries documentais, tá? Por exemplo, pensando aqui num inventário sumário da documentação permanente aqui do fundo da UFTM, só para vocês compreenderem, tá? Eu vou ter lá, então, o fundo, o FTM, e eu vou ter a série com alguns documentos da Pró-Reitoria Administrativa, e eu vou ter a série da comunicação social, que eu terei fotografias, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, o inventário, ele vai descrever isso de forma bem sucinta, só para você compreender, então, como é a sua disposição. A finalidade é descrever a composição do fundo, ou parte dele, tá? Pelas suas unidades de arquivamento e, ao mesmo tempo, prover um arquivo de um instrumento preliminar para cada fundo. Ele deve ser precedido de uma introdução, tá? E que nessa introdução tem que vir modalidade da incorporação do fundo, então, como que esse fundo chegou até o arquivo, breve notícia histórica sobre a instituição, a pessoa, a família, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega as descrições feitas do João Goulart pelo CPDOC, da FGV, você vai ter um breve histórico da pessoa do João Goulart. E você também vai ter lá breves informações como aqueles documentos chegaram no CPDOC, tá? De qual fundo é proveniente e sobre o modo de consulta, né, do inventário. Então, qual é o modo de consulta desses documentos. Catálogo. Instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico, tá? Incluindo todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou pormenorizada. Então, o que é esse instrumento? Eu quero fazer um catálogo, tá? Que apresente documentos sobre a imigração no estado de São Paulo. Então, eu posso escolher um critério temático, então, escolher um tema, ou cronológico, ou até os dois, tá? Eu quero fazer que apresente a imigração no estado de São Paulo no século XIX e XX, ou só no século XIX.
Eu vou reunir documentos de vários fundos, de órgãos diferentes da estrutura, né, do Estado, muitos que existem, que não existem mais, e que geraram documentos sobre a questão da imigração naquele Estado, naquele período, tá bom? Então, tá vendo? Eu vou reunir fundos diferentes, mas por quê? Eu quero agrupar esses documentos que versem sobre o mesmo assunto, tá? Que digam respeito a determinada pessoa, lugar, justamente como um catálogo, para apresentar os documentos e fundos do meu arquivo. Então, você, pesquisador interessado em imigração, saberá, através do catálogo, das possibilidades de pesquisa que tem no meu arquivo, nesse arquivo público, perdão. E aqui, para a gente começar a finalizar, eu trouxe para vocês alguns exemplos de como nós podemos consultar para pesquisa, tá? Bases de arquivos públicos do nosso país. O primeiro site é do Arquivo Nacional, tá? E na página do Arquivo Nacional, no rodapé, quando você começa a finalizar em destaques, você clica em consulta ao acervo, tá? Então aqui você, entre outros itens, tá? Você vai poder então consultar o acervo. Vai abrir uma página que você faz um cadastro prévio, tá bom? Algumas informações, login e senha, e após essa página, você vai ter acesso, então, a uma ferramenta de pesquisa, tá? Você pode pesquisar por diversos itens, por nome, por fundo, por assunto, tá? E eu pesquisei aqui para vocês sobre imigrantes, tá? Então, olha lá, olha os níveis de descrição aqui do lado, ó. Eu pus todos os níveis, mas eu podia ter pesquisado em fundo, coleção, seção, subseção, série, subsérie, dossiê, item documental, tá? E abriu, então, uma página aqui com alguns fundos, só para vocês verem isso, tá? O primeiro fundo é o Fundo de Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça, tá? Então, ó, aqui são itens de descrição, tá? Que vai falar, então, alguns processos, tá? Eu tenho um processo aqui. O outro é o Fundo do Serviço Nacional de Informações, tá? É uma relação criminal, tá? Datada de 69 a 78, tá? E o outro é o Fundo do Conselho de Segurança Nacional. Percebam isso aqui, ó. Esses dois fundos tratam de questão de informações e segurança nacional. Porém, são instituições diferentes, tá? Proveniências diferentes de documentos, então foram mantidos separados. E aqui, então, vai abrir um dos documentos desses fundos que eu coloquei para vocês verem, e tem aqui as áreas de identificação, tá? Então, esse aqui é um código identificador, tá? Que define, ó, Brasil, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, tá? Do Rio. Aqui é o número do documento, dossiê, tá? E aí ele vai trazendo, então, o título, tá? Esse aqui que eu trouxe para vocês foram recortes de jornais sobre investimentos externos na economia do Canadá, tá certo? Aí tem a data de produção, a data final e as outras áreas, tá? As áreas de contextualização, olha lá, sobre investimentos, tudo. E todos esses outros elementos aqui, ó, são os itens descritores da NOBRAD, tá? Então, que eles vão trazendo. Alguns casos, no Arquivo Nacional, vocês conseguem abrir o documento, se ele já estiver digitalizado e disponível na base, tá? Então, você consegue fazer a sua pesquisa e consulta sem ter que se dirigir ao Rio de Janeiro e marcar um horário no Arquivo Nacional. Antes que a gente passe para o próximo arquivo, eu vou chamar a atenção para vocês de uma descoberta recente, que foi feita por um historiador, que é o Lucas. Eu anotei o nome dele aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Perdão. Achei. O Lucas Pedretti. Ele estuda há um tempo a ditadura militar, e quando ele estava desenvolvendo o mestrado dele, ele estava pesquisando na PUC do Rio, ele estava pesquisando documentos, né, através de processos de monitoramento de artistas negros, tá? Então, ele estava pesquisando processos, encontrou processos contra o Tony Tornado, Gilberto Gil,
E um documento leva ao outro, até que ele encontrou um processo sobre o período que o Caetano Veloso é detido pelo regime militar em 1968. O Caetano já tinha falado, né, sobre esse período, acho que é 50 e poucos dias, no livro dele, em Verdade Tropical, num capítulo Narciso em Férias, tá? Mas, quando se encontrou esse documento, né, esse processo do aparato da repressão militar no nosso país, o Lucas tinha, esse historiador tinha alguns contatos, tá? Fizeram contato com um diretor, tá? De cinema, e conseguiram contato com o Caetano. No início pensaram numa entrevista com base, só que o relato dele e vendo essa documentação foi tão emocionante que isso transformou num documentário, que é o documentário Narciso em Férias, tá? E o interessante é que foi uma descoberta aleatória, né? Em algumas entrevistas, se vocês buscarem na internet, o próprio Lucas Pedretti diz que tem muita coisa sobre a história do país na internet, tá? E muita coisa que ainda não se sabe, como é o caso desse documento que ele encontrou, que não se tinha conhecimento no Arquivo Nacional. Então, tem muito documento no Arquivo Nacional que não se tem conhecimento. E ele encontrou isso e possibilitou, né, a pesquisa e o desenvolvimento do documentário. E o interessante é que quando eles foram desenvolver o documentário, aí toda a pesquisa histórica foi feita pelo Lucas Pedretti, tá? Que tinha encontrado a documentação. E através disso, então, que foi feito. E numa das passagens, no meio dos documentos, né, que está no Arquivo Nacional, tem uma fotografia do Caetano quando é raspada a cabeça dele. E aí, durante o documentário, ele relembra, né, com essa fotografia, esse momento, né, essa passagem que ele fala que ele estava andando em fila, que ele achou que ele iria morrer e que estavam levando ele para cortar o cabelo. E para ele foi um alívio, né, de pensar da morte ao corte de cabelo, mas que ele não poderia se demonstrar aliviado, né. É interessante de recuperar essa questão, gente, tanto a parte, né, documental, acessível de pesquisa, é que no caso do Caetano, o pessoal fala-se muito mais do período do exílio dele, e não fala desse período dele que ele, né, foi detido pelo regime militar. Então, o documentário vai trazer isso, e esse documentário foi possível devido a documentos de arquivo que estavam desconhecidos, tá? Um outro arquivo que eu trouxe para vocês é o Arquivo Público do Estado de São Paulo, tá bom? Trouxe como exemplo porque entre os arquivos estaduais é uma excelente estrutura, um bom arquivo que desenvolve desde atividade de gestão documental, a questão da documentação permanente, tá? Nessa tela inicial deles, vocês podem ver vários acessos, tá? Como gestão documental, difusão, acervo e política de acesso, tá bom? Na parte de gestão documental, eles têm todo um trabalho com os órgãos estaduais e com os municípios do estado, tá? A parte de difusão é a parte de ação educativa, exposições virtuais, revista do arquivo. Recomendo para vocês a revista do arquivo, porque tem tantos trabalhos da área arquivística, mas também tem muitos trabalhos provenientes de pesquisa histórica, acervo, repositório digital, tá? E a política de acesso, como que é feito o atendimento e os direitos do cidadão, tá? Eu vou mostrar para vocês o acervo, tá bom? Quando você entra em acervo, você tem, então, aqui um guia do acervo, né, que, como eu falei para vocês, o guia, ele vai trazer as informações de como é o acervo, como é que é o acesso, né, como é que se pesquisa, né. O Arquivo do Estado de São Paulo usa o ICAATO, né, programa, tá, adotados por instituições arquivísticas do mundo inteiro, tá, que permite a consulta e o cruzamento dos documentos disponíveis na base, tá. Então, aqui você consegue acessar o guia, mas eu fui lá para a parte de pesquisa. E também pesquisei imigração, então eu fui naquele ícone aqui, ó, memória do imigrante. E aqui você pode, né, no memória do imigrante, eu escolhi essa parte de filtro, que são os navios, né. Como eu não sabia o nome dos navios, eu coloquei só um período, tá? E fui buscar e tive alguns resultados, né? Aqui, por exemplo, de navios, foram encontrados 17 registros, primeiro desse Arquimedes do Berlim, e aí eu trouxe para vocês o documento, tá?
que é uma lista, então, uma relação, né, dos imigrantes, tá? Que conforme, então, vieram nesse navio e desembarcaram no Porto de Santos, tá bom? Nessa lista eu tenho o nome das famílias, eu tenho, né, se é esposa, a relação familiar, a origem, a idade, a profissão, tá? E como é que foi. Então, um excelente documento para quem estuda imigração, né? Quer ter acesso, por exemplo, a dados quantitativos, né? Quer ter uma ideia de como que eram esses desembarques, como exemplo. E pesquisei também o Arquivo Público do Estado Estadual de Mato Grosso do Sul, mas infelizmente encontrei poucas informações, tá? Ele está ligado a uma fundação cultural, tem a página, mas eu não consegui achar os documentos, tá? Não consegui encontrar se os documentos acessíveis no site deles, tá? Peço desculpas se estiverem acessíveis, aí foi falha minha, mas em pesquisa não consegui localizar. Né, para conhecimento de vocês, que existe um arquivo público estadual, né, no estado, e também para despertar em vocês a procura por arquivos municipais, né, de vocês, né, onde que está essa documentação. Se são constituídos arquivos, né, como órgãos, unidades, né, na instituição da prefeitura, ou se essa documentação está na prefeitura e se ela é acessível, tá? Porque pode ser que ela esteja em galpões da prefeitura, mas não possam ser pesquisáveis, tá? Muitas vezes, a documentação regional, ela nos traz grandes possibilidades de pesquisa e grandes surpresas. Ela vai dar esse primeiro contato para vocês, então, com a pesquisa em documento, tá? Para desenvolver essa atividade de historiador, certo? Aqui estão as referências. Eu utilizei muito esse primeiro livro, que é o segundo, perdão, da Belotto, Arquivos Permanentes, Tratamento Documental. Recomendo para vocês. Ela traz excelentes contribuições em se pensar o arquivo permanente, né, em como se trabalha desde o tratamento da pesquisa, o que é um arquivo permanente, a busca desses arquivos, tá? E também recomendo esse arquivo aqui, do Terry Cook e do Schwartz, Arquivos, Documentos e Poder, a Construção da Memória Moderna. Ele vai fazer algumas discussões que eu não fiz aqui com vocês, que é sobre as relações dos documentos, tá? E é muito interessante. Vai mostrar que os documentos, os arquivos não são neutros, tá? Então, para pensar, fazer histórico, é bem interessante. Eu agradeço esse momento que vocês estiveram aqui comigo, tá bom? Estou muito satisfeita, muito feliz nessa oportunidade de poder compartilhar com vocês, tá certo? E que vocês conheçam um pouquinho mais, possam ter iniciado, né, esse conhecimento sobre os arquivos, né, o trabalho em arquivos, e vocês possam conhecer esses espaços que são maravilhosos e que temos que manter em nossa sociedade, tá? A pesquisa histórica e a memória dos nossos municípios, estados, das nossas populações, estão ali registradas, tá certo? Obrigada e até uma próxima.